Boa tarde, pessoal. Eu já estou há algum tempo para fazer uma live. Não é uma live, né? É umas falas minhas, né? Na verdade, eu não considero isso live porque eu não sou nenhuma doutora, eu não sou nenhuma bam bam bam. Mas tem coisas que a gente acha importante conversar. Como eu sempre digo, são coisas que acontecem comigo, são coisas que eu vejo acontecerem com outras pessoas e que me chamam muita atenção. Eu, de alguns anos para cá, e de alguns anos mesmo, eu me tornei uma pessoa muito observadora. Sempre eu tenho visto falar, né? E a gente vê muitas mensagens que o importante não é o que se fala, mas sim o que se faz, né? E de fato, não adianta a gente falar coisas bonitas e não agir conforme a gente fala, né? Então, o importante mesmo são as nossas atitudes, né? É aquilo que a gente faz, né? Falar é muito fácil. Jogar palavras ao vento é muito fácil. Mas o importante é a maneira que a gente age, né? É aquilo que a gente faz de bom, né? Isso pesa muito. Hoje aqui tá tendo uma festinha. Eu acho que é um aniversário. E esse aniversário tá tendo um sambinha. Até um sambinha bem gostoso, sabe? Então, talvez vocês ouçam um sambinha aí, mas é porque é aqui numa casa que fica próximo ao condomínio, então vocês talvez ouçam alguma coisa. E aí eu tenho que fechar as portas para poder falar. É, nós todos somos seres humanos e como seres humanos cometemos erros. Às vezes cometemos erros não sabendo que estamos fazendo por mal. A gente às vezes comete esses erros achando que está ajudando. De alguma maneira a gente está querendo ajudar. Só que a gente, nos tempos para cá, eu comecei a me observar muito. E eu acho que eu já falei para vocês num outro vídeo que eu, esse ano, eu estou tentando mudar muitas coisas erradas que eu vejo em mim. Já comecei pelos meus filhos, né? Que eu me meto muito, gosto muito de dar conselho, e os meus filhos não aceitam, sabe? Porque eles sempre dizem que nem sempre o que é melhor para mim é o que é melhor para eles. E é verdade, é verdade. Filhos adultos, filhos criados. Eles têm a forma de pensar deles. Eles têm a maneira deles de ver a vida. Né? Eu criei eles, mas não, isso não me dá o direito de intervir na vida deles. Isso não me dá o direito de me intrometer na vida deles, de dizer para eles o que é melhor para eles. Não. Se eles errarem, é um direito deles. Assim como eu já errei muitas vezes. Então eu estou aprendendo muito, principalmente com os meus filhos. Porque eu sou um ser humano, eles são outros. Cada um de nós tem o direito de fazer da sua vida o que quer. Se a gente bater com a cabeça, é um direito nosso. Quem nunca errou? Quem nunca cometeu um erro? Quem? Não existe uma pessoa que nunca errou na vida. Não existe. Não existe uma pessoa perfeita. Não existe. E o que acontece? Eu estava começando a me achar uma pessoa tóxica para os meus filhos.
O que é uma pessoa tóxica? É aquela pessoa que no final quer ajudar e no final está prejudicando, está fazendo mal. Porque está se metendo em algo que não deve se meter. E às vezes os filhos têm que quebrar a cabeça, os filhos têm que, sabe, eles têm a vida deles, eles têm o direito também de errar. Por que não? É claro que nós mães, a gente se preocupa muito. A gente quer o bem deles, a gente quer o, meu Deus, o melhor para eles. Mas não nos dá o direito de interferir na vida deles. Isso não dá o direito. E com os meus filhos eu aprendi que nós somos seres individuais. E o que é bom para mim não tem que ser bom para eles. O que eu vivi não quer dizer que eles vão viver, ou eles têm que viver. E muitas vezes eu me cito como exemplo. Eu não tenho que ser exemplo. O que eu passei foi a minha experiência de vida. Eles não têm que passar o que eu passei. Eles não têm que viver o que eu vivi. Eles não têm que agir como eu agi. E aí eu comecei a pensar, cara, eu estou sendo uma pessoa tóxica para os meus filhos. Porque eu estou querendo que eles façam as mesmas coisas que eu fiz. Porque eu estou me achando a tal. Eu estou me achando o exemplo. Eu fui a melhor. Eu fui o exemplo. Não, eu não fui o exemplo. Eu não fui a melhor mãe do mundo, eu não fui a melhor filha do mundo. Eu não sou exemplo de nada. Eles têm que ser eles mesmos. Eles têm que viver a vida deles. Ainda mais filhos adultos. Eles têm que viver as experiências deles. E com toda essa mudança, como eu sou uma pessoa muito observadora, eu tenho observado como tem pessoas tóxicas. E isso não é só na família não, tá, gente? Tem pessoas muito tóxicas. E isso eu falo em relacionamento de amizade, eu falo em relacionamento mesmo de casal, relacionamento de trabalho. Tem pessoas que fazem mal. E é assim que eu estava me sentindo com relação aos meus filhos. Eu estava fazendo mal a eles. Eu vim morar sozinha, foi uma coisa boa, porque eu estou deixando eles mais livres. Eu estou procurando não dar tanta opinião. Cada um está seguindo o seu caminho. Porque é um direito deles. A vida é deles. E o que acontece é que eu, com isso, com essa minha observação, com essa minha mudança, eu estou começando a me afastar de tudo o que eu estou achando tóxico, tudo o que eu estou achando nocivo para mim. Então, tipo, pessoas que eu estou sentindo que estão me fazendo mal, eu estou me afastando. Pessoas que eu sinto que estão perto de mim só para fazer fofoca, trazer intriga, vir com comentários maldosos, fofoquinha, sabe? Só falam em coisas ruins, só contam coisas ruins da sua vida. Eu estou me afastando. Porque eu estou sentindo que isso me faz mal. Isso me faz mal. Então, quando eu sinto que uma coisa não me faz bem, já desde o ano passado, começo do ano passado, eu comecei a me afastar. E é um direito nosso nos afastarmos das pessoas que nos fazem mal. É um direito nosso.
Não importa se é amigo, não importa se é da família, não importa. Se a pessoa não está te acrescentando, se a pessoa está te prejudicando, se a pessoa está te, de alguma maneira, não está deixando tu pensar conforme o teu ideal, tu tem que te afastar. Porque essa pessoa está te prejudicando. E tem pessoas que, por mais que tu ame, essa pessoa, ela faz as coisas acontecerem de uma tal maneira para tu te sentir culpada pela maneira que tu age, pela maneira que tu queres levar a tua vida, porque elas querem te manipular. É isso. E o que é engraçado de tudo é que eu nunca fui uma pessoa manipuladora. Nunca. Eu nunca fui uma pessoa de dizer o que os outros têm que fazer. Claro, se uma pessoa vem me pedir um conselho, vem desabafar comigo, eu até dou a minha opinião. Mas eu não manipulo ninguém, porque eu acho que cada um tem o direito de viver a sua vida. Então eu estou desrespeitando a pessoa se eu vou tentar fazer a cabeça dela para ela pensar como eu penso. Está errado. Ela tem a maneira dela de pensar. Ela tem a forma dela de agir. É um direito dela. Ela não é obrigada a te ouvir, te escutar e achar que tu estás certa. E tem pessoas que insistem, que acham que tu estás errada e querem te colocar na cabeça aquela ideia de qualquer maneira. E com isso, elas te fazem te sentir culpada pela maneira que tu age, que tu pensa. Então, desde o ano passado, eu me isolei muito, de tanto observar, e eu ver que muita coisa não está me acrescentando. Muita coisa está me fazendo mal. E eu tenho visto muitas lives da Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e adoro ver as lives dela, e ela diz, não importa quem seja, se a pessoa estiver te fazendo mal, te afasta. Se a pessoa de alguma maneira ela está sendo tóxica para a tua vida, te afasta. Porque a pessoa, quando ela quer o teu bem, ela te respeita, ela respeita a maneira que tu pensa, ela respeita a pessoa que tu és, ela respeita a maneira que tu pensa. Então, assim, desde o ano passado eu tomei uma decisão, eu iria mudar esse ano, minha forma de pensar, de agir, e eu estou tentando fazer isso. Eu tenho meus problemas, eu tento resolver, estou procurando não incomodar ninguém, estou procurando parar de vitimismo, que é uma coisa também que eu acho bem, que eu aprendi com os meus filhos também, que não me leva a lugar nenhum, sabe? Tá sendo vítima, não me leva a lugar nenhum. Eu tenho dores, eu tenho sofrimento, eu tenho problemas, mas é meus. Eu não tenho que estar contando para ninguém, eu não tenho que estar participando para ninguém. Sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, se eu estou me tratando, se eu não estou me tratando, isso tem que ficar para mim. Porque as pessoas, em vez de te ajudar, elas te prejudicam, querendo te dar conselhinho disso, conselhinho daquilo outro. Elas não estão te ajudando, elas estão te prejudicando. Porque uns dizem assim, não, Isabel, tu tens que parar de ir a psiquiatra, tu tens que parar de tomar remédio. Tu não pode viver a vida toda tomando remédio. Aí outras dizem assim, tens que parar com a psicóloga. A psicóloga não vai te levar a lugar nenhum.
Só fala, fala, fala e não adianta nada. Para mim não adiantou nada. Mas para mim, todas duas estão resolvendo. Estão tratando meus problemas. Só que as pessoas não respeitam. As pessoas têm medo. E porque as pessoas, para elas não deu certo, ou porque elas não acreditam, ou porque elas acham que é dinheiro jogado fora, ou porque elas acham que não vai resolver, elas acham que eu tenho que agir conforme elas pensam. Não é assim. Eu tenho que saber o que é melhor para mim. E não as outras pessoas. Não é fulano, beltrano que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Não é amigo, não é parente que tem que me dizer, não, tu tem que parar com isso, tu tem que parar com os remédios. Não. Eu tenho que saber o que é melhor para mim. Eu tenho esse direito. Você tem esse direito. Dar conselho é muito bom. Mas eu não estou pedindo conselho. Ah, mas tu tá muito revoltada? A gente não pode falar nada? Então não fala. Não fala. Se eu não estou pedindo conselho, não fala. Que incrível, gente. Uma pessoa como eu, esse ano eu vou fazer 60 anos. Uma pessoa de 60 anos tem que estar ouvindo conselho. Uma pessoa de 60 anos tem que estar escutando o que os outros acham que eu devo fazer. E aí, se eu me recuso, é porque eu estou revoltada, é porque eu estou mal criada. Isso é um absurdo. Eu tenho o direito de ter minha opinião. Eu tenho o direito de fazer aquilo que eu acho que eu devo. Por que as pessoas têm o direito de fazer o que acham que devem e eu não tenho? Porque as pessoas querem me manipular. Eu fui manipulada a vida toda. Eu fui manipulada a minha vida toda. Eu fui uma criança manipulada, eu fui uma adolescente manipulada. E eu aceitei por medo, por covardia. Será que não chega? A gente só fazer o que pai e mãe dizem? E aí a gente chega num estágio adulto e as pessoas querem continuar te manipulando, não te dando o direito de ser feliz, não te dando o direito de buscar teu tratamento, não te dando o direito de seguir com a tua vida. Porque elas acham que não está dando certo. O que elas sabem? O que elas sabem de ti realmente? Isso cansa. E aí eu levo a fama de revoltada, de malcriada, as pessoas deixam de falar direito comigo. Só que eu não, tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. Se tu não pedir opinião, não dá opinião. Se tu não tá pedindo ajuda, não tá incomodando ninguém, deixa a pessoa quieta. Se a pessoa não está te incomodando, deixa a pessoa quieta. Então tem que haver um respeito, tem que haver um respeito. Cada um sabe o que é melhor para si. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se tratar, quer melhorar. Se eu busco ajuda é porque eu quero melhorar, é porque eu quero ficar bem. Aí as pessoas insistem em coisas que... E aí eu sou a malcriada. Se eu estou buscando a minha ajuda, não estou pedindo nada a ninguém. Estou aqui no meu canto, quietinha. Então por isso que eu digo, gente, tem pessoas que às vezes sem querer, elas se tornam tóxicas. Como eu já me tornei para meus filhos. Às vezes a gente se torna uma amiga tóxica.
uma filha tóxica, uma mãe tóxica, porque a gente não respeita as opiniões, porque a gente leva a nossa carga negativa para as outras pessoas. Vamos levar coisas boas. Vamos respeitar o que o outro pensa. Se o outro quer fazer isso, deixa o outro fazer, ele tem esse direito, ele não é criança. Não leva a problema. Te fecha. Tu não precisa contar a tua vida para ninguém. Te fecha. A tua vida é só tu que tem que saber, mais ninguém, não interessa para ninguém. Te fecha em concha, que é a melhor coisa. Aí um dia tu senta a língua em alguém, tu é mal criada. Mas por que a pessoa não respeita o teu lado? Por que a pessoa não te respeita? Por que a pessoa não respeita a tua opinião, o teu jeito de pensar? Aí é fácil, tu fica como ruim. E a pessoa como uma coitadinha. Mas não é assim que funciona. Vamos respeitar as opiniões. Eu não sou obrigada a pensar como fulano, eu não sou obrigada a pensar como ciclano. Eu também sou assim, eu dei muita opinião na vida dos meus filhos, eu parei. Eles não querem, eles já disseram, para mãe, chega. E eu parei, comecei a respeitar. Eles têm esse direito, é a vida deles. Eu não quero me tornar mais uma pessoa tóxica na vida deles. Eu quero que eles tenham prazer de me procurar. Eu quero que eles tenham prazer de conversar comigo. E todos nós podemos deixar de ser tóxicos. É só a gente ter uma outra palavra, uma outra conversa, um outro jeito de ser. É muito fácil. É só a gente querer. A gente querendo, a gente consegue. Todos nós somos seres individuais. Não somos obrigados a pensar nem agir como os outros. Nós temos o direito de pensar e agir como nós mesmos. E correr atrás do que nós achamos melhor para nós. Temos que respeitar as opiniões. Isso é amor. Eu te amo a partir da hora que eu te respeito. Eu respeito as tuas escolhas, eu respeito a tua maneira de ser, eu respeito a tua maneira de pensar. Eu te amo a partir da hora que eu te aceito como tu és. Isso é amor. Ok? Só um toque. Uma ótima semana para todo mundo.